Agora são 8h38. Vamos de entrevista nesse momento. Nova Manhã. Entrevista do dia. E como nós dissemos no início do programa, hoje é dia do orador. Aquela pessoa de destaque que fala bem, que tem um bom discurso, mas será que é ele que faz o discurso? Ser um bom orador é uma questão de talento ou treino? Como estruturar o pensamento? Enfim, tudo isso quem vai responder para a gente hoje é a Suelen Giron, que é especialista em comunicação, jornalista, já foi gerente de jornalismo de emissora, de grande emissora de TV, fala com propriedade sobre o assunto. Bom dia, Suelen, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Então tá bom. Suelen, dia do orador. Vamos lá. O orador é uma pessoa que necessariamente fala bem porque nasceu assim, é talento ou treinou para isso? Eu sempre digo que falar bem não é dom, é treino. É aprender as técnicas e colocá-las em prática. Como você aprende a dirigir, aprende a tocar um instrumento musical. Como a fala é instintiva, a gente aprende desde pequeno, como andar, por exemplo. A gente aprende a andar. Aí você resolve começar a correr, aí vem um preparador físico, um fisioterapeuta e vai te corrigir. Olha, você tem que pisar assim, você tem que ficar com a coluna desse jeito. A mesma coisa se aplica na comunicação. E no caso do treino, a gente está falando sobre texto ou está falando também sobre a questão fisiológica? Porque, por exemplo, eu, que não sou um profissional de rádio, estou aprendendo aqui com minha colega experiente, Lilian Flores. Eu vejo que ela tem um cuidado extremo com a voz, coisa que eu não me preocupava anteriormente. Então, procuro não tomar gelado, procuro também coisas muito quentes, ou ficar num ambiente muito seco. A preocupação do orador também é fisiológica e também com questões técnicas. Como é que funciona isso? Assim, Marcelo, você pode, no caso do orador, não de um comunicador, o orador ele pode usar um texto, um discurso preparado por outra pessoa, como é o caso de apresentador de TV, por exemplo, que o texto é escrito muitas vezes por um editor e o apresentador que vai lá e lê ao vivo. Então seria como se fosse um orador numa faculdade, aquela pessoa, a pessoa que representa a turma, ela também vai com um discurso pronto, digitado, escrito. No caso do orador, ele tem que se preocupar com a forma da comunicação, com a forma da voz, que a voz dele saia bem. Qual é o maior erro das pessoas? Claro que existem pessoas como a Lilian que tem uma voz linda já por natureza, mas isso também pode ser trabalhado. Então, muita gente às vezes não abre a boca para falar e fica uma coisa meio esquisita, assim. Tem uma cantora sertaneja famosa que canta assim, vai se entregar para mim, não abre direito a boca. Então, a primeira coisa é articular bem as palavras para que você seja bem compreendido. Existem exercícios, aquecimento de voz, existem exercícios de projeção, exercícios para que você melhore a sua dicção. Tudo isso faz parte do treinamento para um bom orador. Então a pessoa ela pode se expressar bem como orador. Na verdade, vamos lá, se a gente buscar a origem da palavra, que tem a ver com oralidade, então é a verbalização, né? Então a pessoa treina para isso, não necessariamente cria o que ela vai ler, mas ela tem que ter essa disposição para fazer a exposição de forma bem feita. Acho que a Lilian tem uma pergunta para fazer. O orador é só aquele que vai dar uma palestra hoje em dia? Ou o orador pode ser considerado também as pessoas que vão para frente do computador, da internet, para vender os seus cursos? Porque hoje é o que mais tem, né? Você abre lá um YouTube, tem curso disso, curso daquilo, e às vezes eu vejo que ali são aplicadas várias técnicas, principalmente para prender a nossa atenção, né? Sim. Existem dois perfis. A pessoa que tem o dom da oratória, o texto é preparado por outra pessoa, aplicando essas técnicas, e ela é bem articulada. Isso acontece muito na política. Então, geralmente na política, o candidato, ou já
político eleito, ele recebe aquele discurso ou ele é preparado para uma entrevista por um assessor, por outra pessoa, e ele fala bem, com naturalidade, ele pega aquele texto pronto, consegue assimilar, decorar, seja por tópicos, enfim, são várias técnicas, e ele fala aquilo muito bem como se fosse dele. E existem as pessoas que vão além desse treinamento da oratória e se tornam boas comunicadoras. Então, elas aprendem a organizar o pensamento para falar bem. Não precisa de outra pessoa. Claro que quando a gente pensa em comunicação, nós temos que estruturar o pensamento para isso. Porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, a hora que a gente vai falar, não sai do jeito que a gente queria. Então a gente aprende a organizar isso para falar bem. Aí a pessoa vai além de ser um bom orador, é um bom comunicador também. Muito bom. E é interessante porque se você treina, você pode, claro, vou dar um exemplo prático, você pode treinar para ser um bom orador da sua turma na faculdade, como você disse. Mas o orador, ele pode fazer disso, inclusive, um ganha-pão, né? E dali ele derivar para ser mestre de cerimônias, para ser um apresentador e não um produtor de conteúdo. Sim, mas isso se aplica a muito mais coisas. Porque, por exemplo, quem trabalha em uma empresa precisa fazer reuniões com frequência, seja com clientes, com investidores, com outras pessoas da equipe, outros colaboradores. Tem gente que não consegue conduzir bem uma reunião, mesmo que você tenha ali os números, os dados, você tem que fazer uma apresentação, muitas vezes positiva, de resultados positivos, de lucro, e a pessoa se perde ali porque ela não consegue conciliar o pensamento com a fala, não consegue verbalizar de forma que as outras pessoas entendam. Eu trabalhei com uma pessoa muito tempo atrás em outra cidade, em Bauru, e era uma jornalista, ela tinha muito essa dificuldade. Então ela ia falar uma sugestão de reportagem, ninguém entendia direito. Aí uma outra colega tinha que traduzir o que ela estava falando, resumir, porque ela era prolixa, ela se enrolava muito, para dizer uma simples, vamos fazer uma reportagem sobre isso, isso e aquilo. E ela não conseguia, ela se perdia nos pensamentos. Acho importante da técnica também, porque as pessoas falam, você é uma ótima apresentadora, então vem fazer aqui um trabalho de mestre de cerimônia para mim. É diferente, porque eu como locutora estou aqui, estou sozinha. Aí você vai para frente de um público, já tem um monte de gente ali, já é diferente. A mesma coisa eu acho que deve ser para falar para poucas pessoas, para uma pessoa só. Então acho que essa necessidade da técnica é interessante, né? Porque muda até a impostação da voz. Você não vai falar no mesmo tom em todas as situações. Não existe o falar bem que se aplica a todas as situações. Então tem o rádio, tem uma palestra para muitas pessoas, tem uma reunião, tem o vídeo na internet. Então todas essas situações têm os seus gestos, têm as suas expressões faciais, tem o volume da voz. Uma outra dica legal para quem está ouvindo a gente é não falar também no mesmo tom. Fica uma coisa muito chata se você ficar falando assim, sempre do mesmo jeito. Então, você precisa dar ênfase em algumas palavras, em alguns momentos você fala mais alto. Se você quer chamar atenção, você fala um pouquinho mais baixo, que aí todo mundo que está meio ali com sono já presta atenção no que você está falando. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Um bom orador tem uma fala ritmada. Então, não é assim, tudo no mesmo tom. Se você falar sempre muito rápido, as pessoas vão ficar cansadas. Se você falar muito devagar, as pessoas vão dormir. Então, tem que saber equilibrar isso. Isso só mais uma. Claro. Como o orador deve se portar diante dos imprevistos? Porque acontecem, né? Por isso que precisa ter treino. Para você dominar o que você está fazendo e, principalmente, tentar antecipar alguns imprevistos. Então, ele vai chegar no local, ele vai olhar ali, então tem um ar-condicionado, aquele barulho pode me incomodar, a minha roupa está confortável, não adianta eu colocar uma roupa bonita que não me deixa respirar direito. Alguém pode fazer alguma pergunta que é delicada ou que é alguma coisa que possa criar algum constrangimento para mim, então eu já tenho que estar com essa resposta pronta e treinada. E para a gente fechar aqui, então, existe também a questão do porta-voz das empresas, que nem todo mundo entende que a empresa, de forma geral, ela precisa ter um porta-voz, que nem sempre é o dono da empresa ou um executivo da empresa. Muitas empresas contratam alguém profissional por ser um bom orador para representá-la. Então tem isso também, ou seja,
você pode tanto treinar algum executivo da empresa para ser a cara dela na hora de dar entrevista, de se expor, quanto contratar alguém de fora para fazer isso, não? Sim, porque muitas vezes a pessoa é um bom técnico, mas ela tem muita dificuldade na comunicação e não quer se desenvolver. Porque a partir do momento em que a pessoa fala, não, eu quero aprender essa habilidade, ela vai aprender, ela tem que praticar, ela tem que treinar, ela vai ficar boa naquilo. E tem gente que não quer de jeito nenhum. E aí ela sabe, ela tem as informações da empresa, mas quando ela se vê ali em frente de uma câmera, de um microfone, ela fica muito nervosa, ela não vai conseguir se comunicar bem. E aí esse profissional, ele vai estar preparado, ele vai estar por dentro dos valores da empresa, da missão da empresa, dos problemas, das coisas boas. Isso acontece muito em prefeitura também. E geralmente as prefeituras enviam alguém para dar uma entrevista e a pessoa não está preparada e aquilo acaba saindo um tiro no pé. Então, é melhor ter alguém preparado, seguro, que saiba falar bem e que aí, nesse caso, é bom que seja um bom comunicador, treinado para conseguir dar as respostas que beneficiem a empresa ou a prefeitura, enfim, a organização que ele representa. Perfeito. Suelen, muito obrigado pelas dicas e orientações. Vamos ver daqui a um tempo uma nova pauta, porque o assunto, para nós, somos suspeitos, né? Porque trabalhamos todos aqui com isso, com comunicação, não é legal? É legal e faz parte do dia a dia. Exatamente, eu gosto muito de dar esses exemplos, porque quando a gente fala sobre falar em público, todo mundo pensa, mas eu não dou palestra, eu não mas às vezes até dentro de casa tem muitos ruídos de comunicação, porque nós não somos claros o suficiente. Perfeito, tá certo. Bom dia, bom trabalho. Obrigada para vocês também.